Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da PHB Solar. Então, hoje estaremos realizando o lançamento de nossa estrutura mini trilho TZ para telhados trapezoidais, tá? O webinar será apresentado aí pelos meus colegas Jânio e Rodrigo Isal. Só lembrando vocês aí, quem já participou dos webinars já está bem familiarizado. Para quem está entrando hoje pela primeira vez, explanando um pouquinho, a gente vai apresentar aí no decorrer dos slides como é feita a instalação, quais são as características dos produtos, tá? Vocês podem ir realizando durante a apresentação as perguntas, aí à direita de vocês tem uma janelinha para realizar perguntas, tá? Aconselho que já façam assim que surgir a pergunta, tá? A dúvida para vocês. Ao final do webinar, a gente vai responder aqui algumas. As perguntas que não forem respondidas hoje, por falta de tempo, enfim, a gente pode responder tanto pelo YouTube, tá? Esse vídeo vai ficar gravado e disponibilizado no YouTube a partir da semana que vem, quanto por e-mail. Então, vocês podem estar encaminhando essas perguntas para nós por e-mail. Ao final da apresentação, nossos e-mails vão ficar disponibilizados também para vocês, tá bem? Então, vamos lá. Eu sou o Fernando Schmidt, da parte da engenharia aqui da PHB, e deixo a palavra agora para o Rodrigo e para o Jânio se apresentarem aí. Fiquem bem à vontade. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Rodrigo Rissal, sou da parte da estrutura de fixação, né, aqui da PHB. Boa tarde a todos. Meu nome é Jânio Taveira, trabalho no departamento de engenharia da PHB no segmento estrutura e acredito que muitos de vocês já até me conhecem, tá? Desde já eu quero deixar aqui meu muito obrigado a todos aqui presentes e que as questões que aqui serão abordadas sejam de grande valor a todos. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa webinar com a apresentação dos 3 modelos de trilho TZ, onde iremos estar detalhando cada um deles, tá? O primeiro trilho aqui, o mini trilho TZ 550, tá? Ele é um dos modelos que irão compor esse novo lançamento PHB. Aí teremos também o mini trilho TZ 1250 e o mini trilho TZ 2400. Vamos conhecer um pouco das características do TZ 550, tá? Segurança e confiabilidade, vida útil acima de 25 anos. Todo o conceito lá de confiabilidade do produto PHB está sendo estendida também a esse novo lançamento, tá? Também ele é composto 100% em alumínio e também anodizado, não somente na alumínio natural, a prova de corrosão branca através do Halodine. A liga também é 6063 e a têmpera 5 no mesmo padrão PHB dos demais perfis, tá? Os periféricos também permanecem com a mesma classificação de material, aço inox 304, para também garantir o que? Uma maior resistência à corrosão, tá? Também é uma estrutura desenvolvida no Brasil e um dos diferenciais aqui PHB é o que? Também estará sendo mantido a questão tão defendida pela PHB, o kit aterramento de módulos aqui, tá? O mini trilho também irá dispor do segmento de equipotencialização dos kits PHB, tá? Composto por clipes e grampos de aterramento, tá? Aplicação desse produto, aplicação em telhas trapezoidal com passo de entrecentro de crista de no máximo 254 milímetros, tá? Ou seja, até 254 milímetros eu consigo atuar perfeitamente com o mini trilho TZ de 550 milímetros. Apresentação agora do TZ 2400. TZ, pessoal, é uma nomenclatura telha trapezoidal que nós colocamos, tá? Então, vamos lá, TZ 2400 e TZ 1250, tá? Também segurança e confiabilidade ali
é um dos pontos de destaque, vida útil acima de 25 anos, 100% em alumínio anodizado, também liga 6063T5 e periféricos também em aço inox 304 para garantir maior resistência à corrosão. Também desenvolvido no Brasil e também vai incorporar o kit equipotencialização PHB, que é composto de clipes e grampos de aterramento, tá? Porém, o que difere esses dois modelos do apresentado anteriormente? Esses dois modelos, eles atuam em telha acima de 255. Um exemplo, para passo de crista de mercado de entre centro de 350, 475 e 500 milímetros, aqui aonde eu estou apontando aqui, o entre centro de crista, tá? Então, um dos pontos que diferem na questão do tão conhecido Hulk S7 da PHB, o padrão para trilha trapezoidal. Antes, o integrador precisava dominar que questão? Fazer lá o teste de conformidade que a gente tão recomenda, da conformidade do atuação do suporte em relação à telha, para que ele acompanhe de fato o trapézio ali da telha e tenha uma perfeita aplicação ali naquele ponto, tá? Nesse caso, vocês integradores precisam dominar o quê? Tá? Eu costumo sempre falar que alguns quesitos são bagagem do dia a dia. Então, quando vocês verem eu mencionar essa questão, é interessante vocês focarem nela, porque vão ser questões que vocês vão se deparar no dia a dia se fazem necessária. Nesse caso, o passo de crista vai ser essencial vocês dominarem essa questão. Eu preciso fazer uma pré-análise do meu ponto de projeto ali, do meu telhado, que eu vou estar realizando esse projeto, e me certificar qual será, na verdade, esse passo de crista. É de 200 milímetros. Eu vou utilizar o TZ 550 milímetros. Eu tenho um passo de crista de 475 milímetros. Eu não posso utilizar o de 550 milímetros. Eu teria que utilizar o de 2.400, que irá comportar 2 modos, ou o 1.250, que irá comportar um único modo. Mais à frente apresentaremos em detalhe esses dois casos a todos vocês. Pessoal, aqui as ferramentas que se farão necessárias. Furadeira, parafusadeira, trena, nível, chave Allen 5 e 6. As rebitadeiras que mais nós recomendamos para aplicação desse suporte serão rebitadeiras de alavanca ou até mesmo elétrica bateria, tá? Essas são as duas mais recomendadas que a gente faz essa menção aí. Vamos iniciar aqui, pessoal, uma simulação para que vocês entendam a forma de interagir com o mini trilho TZ, tá? Iniciemos. Dimensionar a largura externa de 3 cristas de telha. Então, eu pego a trena aqui, dimensiono essa largura, obtive valor X aqui. Próximo passo, vou conferir a dimensão de comprimento desse trilho, tá? Para me certificar que, de fato, eu tenho ali o mini trilho TZ de 550 milímetros. Feito isso, o próximo passo. Vou fixar a primeira borracha ali que vai, a borracha EPDM que vai me propagar ali a estanqueidade, nesse primeiro ponto que eu pré-defini ali. Eu vou iniciar minha montagem num determinado ponto do telhado, vou fixar essa primeira borracha centralizada à crista da telha ali, tá? Do trapézio. Feito isso, vou utilizar o mini trilho em um nível para alinhamento da segunda e da terceira borracha. Ou seja, coloquei a primeira borracha, paralelei ali o mini trilho, tá? E vou fazer uso do nível, paralelando ali de forma precisa ali as duas borrachas subsequentes ali à montagem. No próximo passo, eu vou posicionar esse mini trilho sobre as borrachas, tá? E dimensionar o balanço do mini trilho de forma simétrica, tá? Pessoal, o que quer dizer essa forma simétrica? Onde ambos os lados terão exatamente o mesmo valor de avanço, tá? Ou seja, dos externos das cristas da telha, se eu medir ambos os lados, ambos os lados terão o mesmo valor, tá? Ou seja, equivalência ali.
Realizar a furação no minitrilho, borracha e telha com uma broca de 5 milímetros em um único ponto inicialmente. Ou seja, vou pegar essa broca, vou furar simultaneamente o minitrilho, a borracha e telha com uma broca de 5 milímetros, tá? E por enquanto no único ponto. Não vou estender essa furação a ponto mais algum que seja. Tá? Inserir o rebite de 4/8 na rebitadeira ali. Recomendamos o uso de rebitadeira manual tipo alavanca, a bateria, aquelas duas que nós apresentamos inicialmente, e também a hidropneumática ali, tá? Rebitar este primeiro ponto. Fiz o furo e vou agora exercer o quê? A retração desse rebite, fazendo o primeiro travamento ali do mini trilho. Feito isso, com o primeiro ponto já fixo, vou alinhar o perfil com o uso de um nível ali. Próximo passo, vou realizar a furação no segundo ponto no outro extremo do mini trilho, em diagonal o primeiro ponto já fixo. Uma vez que eu já tracei ali o paralelo desse mini trilho, eu preciso garantir que ele vai estar totalmente alinhado ali. De que forma? Eu vou fazer essa furação e vou exercer aqui, ó, repito o processo de limpeza dos cavacos com o pincel. Fiz o furo em diagonal, tá? Não paralelo, em diagonal. Se atentem que o primeiro furo se encontra-se aqui embaixo, tá? Nessa face inferior aqui do perfil, e o próximo furo, o segundo furo, encontra-se no outro extremo em diagonal. Feito isso, tá? Vou repetir o processo de limpeza dos cavacos aqui com um pincel. Vou rebitar este segundo ponto, tá? Mantendo o quê? O paralelismo ali do mini trilho, tá? Feito isso, vou realizar a furação do terceiro ao sexto ponto, ou seja, vou realizar todas as demais furação, tá? Sempre, isso bagagem do dia a dia, sempre o mini trilho necessitará estar preso em 3 cristas de telha, perdão, para que ele propague a resistência ali necessária, tá? Então, eu sempre vou exercer o quê? 6 furações. Feito as duas em diagonais, eu vou realizar da terceira à sexta furação ali, ou seja, os 4 furos subsequentes ali, tá? Realizar a furação do terceiro ao sexto ponto de fixação e remoção dos cavacos, tá? Feito isso, eu estou realizando a rebitagem desses demais pontos que eu acabei de realizar a furação. Feito isso, eu vou conferir todos esses pontos de rebitagem e verificar se o mini trilho encontra-se completamente fixo. Se por acaso eu deixei de rebitar de forma precisa ali, ou se até mesmo eu fiz o quê? Eu esqueci e acabei pulando algum ponto ali, e esse ponto está sem esse rebite ali necessário. Pessoal, uma questão. Por que rebite, tá? E não parafuso brocante? Realizamos alguns testes com parafusos brocantes na área da crista, tá? Aonde você tem ali a incidência do quê? Primeiro, você tem a incidência de uma área de menor resistência da telha. Nos trapézios, onde se exerce o travamento do Hook S7, tá? O padrão PHB lá, você tem a área de maior resistência da telha em função das dobras, tá, laterais de descida desse trapézio. Na face superior, eu me deparo com o quê? Com uma face que eu não tenho a resistência propagada, tá, das resistências em diagonais ali do trapézio, tá? E aonde eu poderia me deparar com que situação? Com brocante, nós fizemos a seguinte simulação, tá? Eu tenho ali uma carga final de uma bateria de uma parafusadeira que eu estaria usando para colocar esse brocante, e essa carga está em fim de vida. E ali eu
resolvi aumentar essa carga dessa parafusadeira somente para que eu ganhasse um torque maior ali e conseguisse de fato realizar esse aperto, tá? E isso me propagou o quê? Que depois eu realizei a troca dessa bateria que se esgotou totalmente e coloquei uma bateria nova. Mas me passou despercebido que eu havia feito o quê? Um ajuste maior ali no torque dessa parafusadeira, tá? Então isso me propagou o quê? Que agora eu tenho uma carga mais excessiva, além do torque que eu de fato necessitava. E isso me gerou um giro do parafuso brocante que fosse. Se isso ocorrer, vocês estão passivos do quê? De um destacamento, entendeu? Desse ponto de travamento do perfil, tá? Esse seria uma das hipóteses que poderiam levar ao quê? Uma fixação ineficaz. Por esse motivo, nós declinamos da questão de se usar brocante para atuação na crista da telha, tá? Uma vez que também eu tenho o sentido dos esforços aí em atuação. As cargas de esforço, ela vai se atuar no quê? Verticalmente, exatamente no sentido dessa fixação. E qualquer lapso que eu cometa ali, eu vou estar no sentido das cargas de esforço e eu vou propagar o quê? Uma fixação ineficaz, tá? Baseado nisso, nós realizamos testes e, de fato, o teste mais eficaz e seguro e que, de fato, propagou um resultado 100% eficaz foi esse com o rebite, por isso que nós optamos pela questão de implantar o rebite no mini trilho TZ, tá? Utilize o mini trilho nível para posicionar o alinhamento das borrachas do próximo mini trilho a ser fixado horizontalmente, de forma que atenda à fixação dos modos a serem instalados, tá? Ou seja, posso me deparar com um caso no mini trilho que entre um mini trilho e outro, se falando horizontalmente no eixo X, que eu venha a ter que manter o afastamento de duas cristas justamente em função do módulo, tá? E em função do passo de crista dessa telha. Pode ser que tenha casos que eu venha ter que afastar, tá? 4 cristas de telhas, em função do que? Largura do módulo novamente, tá? E passo de crista de telha. Então, esses dois fatores é que vai definir o quê? Tá? Que vai me definir quantas telhas eu tenho que quantas cristas de telha, na verdade, perdão, eu tenho que espaçar para que eu paralele o próximo modo horizontalmente. Então, mais uma bagagem de vocês do dia a dia que vocês vão ter que dominar na questão do mini trilho TZ. Conheci o passo de crista, eu já preciso fazer o quê? Eu preciso fazer um croquis que seja disponibilizando esses mini trilhos para que na hora da execução da montagem eu não venha de forma equivocada colocar ali um mini trilho a cada 2 cristas de telha, tá? Espaçadas, quando na verdade eu precisaria colocar num espaçamento de 4 cristas de telhas, tá? Repetir o passo de posicionar o mini trilho sobre as borrachas e dimensionar o balanço do mini trilho de forma simétrica, tá? Repetir o passo de realizar a furação no mini trilho, borracha e telha com uma broca de 5 milímetros. Se atentem que nós estamos exatamente refazendo todos os passos que fizemos ali na fixação do primeiro mini trilho. Repetir o passo de limpeza dos cavacos com o pincel. Repetir o passo de rebitar este primeiro ponto, novamente. Repetir o passo com o primeiro ponto já fixo, alinhar o perfil, repetir o passo com o primeiro ponto já fixo, alinhar o perfil e alinhar o perfil com o uso de um nível, tá? Repetir o passo de realizar a furação no segundo ponto, no outro extremo, se atentem, do mini trilho em diagonal ao primeiro ponto já fixo, tá? Então, frisando a vocês, tá? Novamente, eu preciso fazer o quê? Fixação inicial em diagonal. Prendi o primeiro ponto, lá em diagonal, no outro extremo, na terceira crista, eu venho e faço o travamento, eu faço a furação, perdão, do segundo ponto ali. Vou repetir aqui
o passo de limpeza dos cavacos com o pincel. Repetir o passo de rebitar este segundo ponto aqui em diagonal. Repetir o passo de realizar a furação do terceiro ao sexto pontos de fixação, remoção dos cavacos e rebitagem desses pontos, tá? Então, na primeira imagem aqui, eu realizei aqui a furação dos demais pontos, tá? Do terceiro ao sexto ponto, nessa imagem menor, realizei a limpeza e abaixo eu estou finalizando aqui a rebitagem desse sexto ponto aqui. Repetir a conferência de todos os pontos de rebitagem e verificação. Perdão, vou repetir essa frase. Repetir a conferência de todos os pontos de rebitagem e verificação se o mini trilho encontra-se novamente completamente fixo, tá? Posicionar agora o entre-centro da borracha de acordo com o documento Recomendação de Fixação dos Módulos, tá? Ou o manual do fabricante do módulo, tá? Esse documento Recomendação de Fixação dos Módulos aqui, PHB, ele se encontra no site. Eu vou estar passando posteriormente o caminho para que vocês, para aqueles que já não conhecem o acesso, passem a conhecer. Repetir o uso do mini trilho para posicionar um alinhamento das borrachas. Novamente eu estou usando ali um mini trilho unível. Para quê? Para manter o paralelamento das borrachas. Posicionar o mini trilho sobre as borrachas respeitando o passo de entre-centro do módulo, definido na colocação da borracha, tá? Dimensionar o balanço do mini trilho novamente de forma simétrica ali, ou seja, em ambos os lados, tá? Repetir o passo de realização à furação até rebitar o primeiro ponto. Na primeira imagem aqui, estou realizando a furação desse primeiro ponto. Agora, se atente que estamos trabalhando no eixo Y, ou seja, verticalmente, onde iremos depositar o módulo aqui, tá? Fazer a atuação do módulo no passo seguinte. Na segunda imagem, estou realizando a limpeza dos cavacos dos resíduos aqui dessa furação exercida. E na terceira imagem, estou realizando a rebitagem aqui desse primeiro ponto. Com o primeiro ponto já fixo, alinhar o mini trilho conferindo a dimensão de entre-centro do módulo fotovoltaico definida anteriormente, tá? Consultei ali o manual do fabricante do módulo ou o documento de recomendação de fixação dos módulos PHB, definir naquela faixa apresentada um valor que eu irei atuar aqui neste eixo vertical Y, tá? E estou conferindo agora no outro extremo, uma vez que eu estou paralelando ali, vou realizar a fixação do segundo ponto. Repetir os passos de realizar a furação do segundo ponto até a conferência de que todos os pontos do mini trilho estejam completamente fixos, tá? Aqui nós fizemos um resumo para não ficar também tão repetitivo. Eu tenho aqui a realização do segundo furo do mini trilho, tá? Aqui eu tenho a limpeza dos cavacos aqui, tá? Perdão, aqui eu vou ter a furação aqui, ó, do segundo ponto até o sexto ponto, tá? Estou realizando a limpeza de todos esses pontos, estou realizando aqui a rebitagem desse sexto ponto, ou seja, do último ponto de fixação, e aqui estou fazendo a checagem para ver se o mini trilho encontra-se completamente fixo. Feito isso, vamos partir para a questão da instalação do módulo, tá? Estou fazendo uma conferência aqui, conferir o passo de entre-centro dos mini trilhos definido anteriormente para a fixação do módulo fotovoltaico, tá? Conferir aqui em ambos os extremos aqui. Vou fazer agora a conferência da dimensão do módulo para que eu calcule de forma precisa quanto que eu terei que avançar em relação aos extremos ou ao centro dessa medida aqui, em relação à borda do módulo. Feito isso, vou posicionar o módulo sobre os perfis
aplicando simetria na atuação do balanço, recuo de borda, ou seja, depositei o módulo sobre os mini trilhos, medi esse módulo, uma vez que eu já havia feito essa dimensão de centro e havia medido o módulo, eu já calculei quanto seria esse recuo de ambos os lados, ou seja, a mesma medida em ambos os lados. Estou fazendo esse acerto de simetria para que eu possa seguir ao passo adiante. Feito isso, vou realizar o travamento do módulo fotovoltaico com seus respectivos grampos. Nesse caso, o exemplo é de um único módulo, vou utilizar 4 grampos terminadores. Estou em um no extremo aqui à minha esquerda, realizando o travamento de 2 grampos terminadores. À minha direita, 2 grampos terminadores ali travando totalmente o módulo. Tá? E aqui, por fim, a instalação concluída de um módulo fotovoltaico com mini trilha. Tá? Pessoal, vou estar apresentando para vocês aqui o guia de telhado de ambos os suportes aqui, tá? Que vocês estarão tendo acesso no site PHB, tá? Ou seja, eu não tenho conhecimento a como que eu faço para ter acesso a todos os catálogos PHB, tá? Então vamos lá. Aqui está um endereço. Eu entro lá em energiasolarphb.com.br, tá? Na aba Produtos, voltei lá. Vou reduzir o zoom aqui para que fique bem destacado. Vou entrar na aba Produtos. Feito isso, vou vir na aba Estruturas de fixação, tá? Eu vou ter aqui, ó, todos os modelos de atuação aqui de telhado PHB, tá? Eu vou ter aqui a aba de todos os segmentos PHB. Aqui eu tenho um telhado, um exemplo cerâmico, tá? Aqui eu tenho um trapezoidal, que é o convencional Kuhuk S7, e também estará disponibilizado o do mini trilho TZ. Então eu entro nessa aba e busco exatamente esses catálogos que eu vou apresentar para vocês agora, tá? Pessoal, deixa eu só reduzir um pouquinho o zoom para vocês aqui. Aqui eu tenho o manual, tá? O guia de instalação do mini trilho TZ550, tá? Eu vou focar em alguns pontos aqui dele, tá? E alguns pontos eu só vou fazer uma chamada rápida aqui, porque já é o conceito padrão PHB. Aqui eu tenho a chamada do trilho TZ, tá? Com material que o compõe, tá? Alumínio anodizado fosco, a característica aqui que ele sempre vai atuar obrigatoriamente com 6 rebites de 4,8 e borracha EPDM ali, 3 borrachas EPDM, garantindo a minha total estanqueidade, tá? Esses rebites, pessoal, eles são herméticos, eles são fechados, totalmente fechados, tá? Então teria ali um segundo ponto ali propagado de estanqueidade. Aqui eu tenho o grampo intermediário, o grampo terminador, o kit de aterramento padrão que está sendo migrado também para esse sistema tão conhecido por vocês. Aqui eu tenho a chamada das ferramentas, lembrando que aqui é um guia de instalação, tá? Aqui eu tenho as dimensões de atuação dessa telha TZ, tá? Que é até 254 milímetros. Aqui eu tenho uma chamada lá daqueles conceitos de recuo de borda do telhado PHB. Tenho aqui umas instruções de montagem desse hook TZ, tá? Ele é fixo em 3 cristas de telhas, tá? E aqui eu tenho um detalhe que eu vou estar dando um foco maior aqui para vocês. Pessoal, se atentem o quê? Aqui no guia de montagem está ainda mais detalhado essa questão de como se dará a fixação. Ponto 1, à minha esquerda na face inferior. Ponto 2, à minha direita na face superior.
3, 4, 5 e 6, tá? Então, esse manual vocês poderão estar acessando até para terem mais detalhe de como farão ali a instalação sem que venham se equivocar em questão alguma, tá? E nesse caso, é um exemplo com passo de crista de 169 milímetros, tá? E módulo com largura de 992. Isso me propagou que eu fizesse o transpasse de 3 cristas de telha entre mini trilhos. Porém, mentalizem essa questão, essa bagagem do dia a dia. Eu posso ter caso aqui que eu vou utilizar, entendeu? 4 trilhas espaçadas para que eu coloque um próximo trilho ou até mesmo 2 cristas de telha. Isso vai estar atrelado ao quê? Novamente frisando. Entre centro de crista de telha e dimensão do módulo. E aqui, só para complementar, tá? Eu tenho aqui a forma de fixação, tenho o grampo intermediário, o clips, tá? Não vou estar entrando nesse momento nessas questões, porque acredito que já é conhecido praticamente de todos, tá? Aqui eu tenho o cabo de aterramento partindo do grampo de aterramento, tá? E aqui eu tenho a imagem concluída dessa instalação. Pessoal, vamos agora interagir com o documento do TZ 1250 e do TZ 2400, tá? Então vamos lá. Aqui a apresentação novamente dele aqui, ó, alumínio anodizado fosco, característica do TZ 1250, tá? Nos padrões já conhecidos de telha, o TZ 1250, que é para um módulo, ele vai me atuar com 8 ou 6 EBITs, tá? Pode ocorrer esses dois casos, porém, composição padrão dele vai ser sempre, para o pior caso, 8 rebits, tá? Então, adquirir lá para um módulo o kit TZ 1250. Ele vai compor o quê? 8 rebits, tá? De 4.8 e ele vai, ele vai comportar ali 8 rebits, tá? E 4 borrachas ali EPDM. No TZ 2400, tá? Eu vou ter situações que eu vou utilizar 12 rebits ou 10 rebits, porém a composição padrão dele, tá? 12 rebits e 6 borrachas de estanqueidades. Grampo intermediário, tá? O grampo tão conhecido já que atua, tá, em simetria com a questão do clipes de aterramento em conjunto com clipes de aterramento, tá? Fazendo equipotencialização do módulo, grampo terminador, o grampo de aterramento, as ferramentas aqui necessárias, tá? Que são exatamente do mini trilho TZ550. Aqui um passo de 500 milímetros de crista de entre centro de crista de telha, chamada aqui dos recuos de borda, tá? Aqui uma instrução de montagem desse perfil, tá? Que ele, naquela questão do TZ 1250, ele vai atuar em 3 ou 4 trilhas, em função disso, por isso, ou ele vai compor 6 rebits ou 8 rebits, tá? E aqui, na próxima página, o 2400, aonde ele vai ser fixo em 5 cristas de telhas ou 6 cristas de telha. Por isso a composição de 5 ou de 10 ou 12 rebits, tá? E aqui só um destaque na atuação desses dois, o mini trilho TZ aqui de 1250, tá? Fiz o primeira fixação aqui, nesse caso eu tenho 4 cristas de telhas, tá? Onde esse mini trilho está atuando. Primeira fixação abaixo à minha esquerda, segunda fixação em diagonal à minha direita, tá? Na face superior, lembrando que eu faço do primeiro ao segundo ponto, tá? Eu faço o primeiro furo de forma independente ao segundo. A partir do segundo ponto, se mantendo-se esse paralelismo, eu posso fazer os demais furos de forma sequenciais, tá? E aqui
um exemplo de interação do TZ2400, a mesma coisa. Fiz aqui a fixação inicial abaixo à minha esquerda, o segundo ponto, tá? Superior à minha direita, e os demais pontos posso realizar de forma sequencial. Nesse caso, interagir aqui ó, com 2, 4, 6, 7 cristas. Tá? Vamos lá. E um ponto aqui, pessoal, interessante na questão de montagem, tá? Desses suportes. Vamos lá. Pessoal, se atentem que aqui no guia de montagem, vocês terão o quê? Interligação do grampo de aterramento, tá? E deixa eu só pegar um ponto aqui para vocês, só para que vocês também já tomem ciência disso e também a bagagem do dia a dia. Se atentem a essa nota aqui, ó. Observação: estrutura para 2 e 1 módulo, não permitindo compartilhamento de perfis, tá? Ou seja, estrutura para 2 ou 1 módulo, não permitindo compartilhar perfis. O que isso aqui quer dizer? Tenho ali uma telha com um passo de entre centro de crista, tá? De 260 milímetros, tá? Não conseguirei utilizar o mini trilho TZ, terei que migrar para quê? O mini trilho TZ 1250 ou 2400, tá? Aonde eu não conseguirei compartilhar perfil, ou seja, eu não consigo interligar esses perfis porque primeiro eu não conseguiria colocar emenda e jumper para equipotencializar e ainda o grampo de terminação. Então, no caso dos módulos, tá? Desse passo de crista, tá? Onde eu vá utilizar os mini trilhos de 1250 ou 2400, eu vou ter instalações independentes de 2 ou 1 módulo, tá? Abaixo agora vai ficar mais fácil essa assimilação. Exatamente aqui. Se atentem o quê? Aqui eu tenho 11 módulos, tá? Ele vai se dar de que forma? Eu tenho 2 módulos aqui fixo com TZ2400 e repito esse procedimento em mais 5 vezes, tá? Nesse caso, então, como que eu mantenho equipotencialização? Vamos se chamar blocos ali, blocos de montagens de módulo. Se atentem que acima aqui nessa imagem, tá? Que foi dado um zoom, ela mostra 2 grampos, tá? De aterramento e o cabo verde e amarelo, tá? E na imagem abaixo aqui, eu tenho na face superior exatamente essa questão, 2 grampos de aterramento, cabo verde e amarelo. No próximo encontro de módulo, entre o módulo 4 e 5, na face inferior, eu vou ter, novamente, 2 grampos de aterramento, cabo verde e amarelo. De forma cruzada, eu vou ter, entre o módulo 6 e 7 agora, na face superior novamente, paralelo à primeira execução lá, 2 grampos de aterramento, cabo verde e amarelo, e assim sucessivamente, até que eu posicione o quê? O último módulo lá no final, me complementando o quê? A instalação dos 11 módulos, tá? Pessoal, aqui só uma chamada, tá? Do sistema aterramento PHB, para aqueles que não conhecem, os clipes de aterramento que atuam com os grampos, o grampo de aterramento e o cabo verde e amarelo equipotencializando toda a minha estrutura no final da montagem, tá? E pessoal, esse documento aqui, tá? É o documento que está postado naquele endereço que eu passei para vocês lá no site, também PHB em todas as estruturas.
que a PHB traz de forma prática e simplificada para vocês o quê? Aquilo que os fabricantes de módulo recomendam como faixa de atuação. Ou seja, na segunda página, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter aqui essa tabela, tá? Aonde eu sei se o módulo que eu estou pensando em adquirir, ele permite atuar, mas no caso do mini trilho TZ não seria possível, mas no caso das demais estruturas, até estrutura, um exemplo, telhado mesmo com perfil convencional, que não é para telhado, que também pode ser para telhado trapezoidal, tá? Porém com o Hulk S7, mas aonde eu posso atuar na menor face do módulo, aonde eu posso atuar na maior face e qual a faixa que o próprio fabricante do módulo me determina aqui, nós trazemos para vocês de forma prática e simplificada aqui, tá? Pessoal, finalizo aqui a nossa apresentação e passo agora a palavra ao Fernando. Perfeito, Jânio. Acho que ficou muito claro, né, o método da instalação aí do Minutrilho. E surgiram vários questionamentos bem interessantes aqui no decorrer da apresentação, tá? Vou começar aqui respondendo eu mesmo, dois deles que são, acho que mais diretos. O Eduardo questionou, quando estará disponível para compra, tá? E o Wilton questionou qual a diferença de preço para o Hulk S7. Então, pessoal, na segunda-feira da semana que vem, essas estruturas já estarão disponíveis na plataforma da PHB Solar para o orçamento, tá? Lá vocês vão conseguir, então, já incluir essas estruturas no orçamento de vocês e verificar o preço. O que eu posso adiantar é que está realmente bastante interessante o preço, tá? Então fica aí a expectativa para vocês, mas na segunda-feira, então logo aí a gente já vai conseguir orçar isso aí na plataforma. Então vocês vão conseguir ver os preços lá também na segunda, tá? Mas está bem interessante. O segundo questionamento que eu deixo aí para o Rodrigo, para o Jânio, é a da Letícia. Serve para telha ondulada metálica com telhado metálico também, ou seja, substituir o HB4A? Então essa estrutura ela vai servir para telha metálica ondulada, além da trapezoidal ou não, pessoal? É Letícia, né? Bom, Letícia, vamos lá. Respondendo o seu questionamento, não, o mini trilho TZ, tá? Ele vai ser aplicado somente em telha trapezoidal. Para telha ondulada, segue o padrão do HB4 140 milímetros ali. Perfeito. Segunda pergunta aqui, terceira, na verdade, do Geraldo. Falamos do passo, mas qual é a espessura mínima de telha? Tem alguma espessura mínima indicada ou quais são os padrões, pelo menos? Jânio, Rodrigo. Bom, referente perdão, o nome dele? Bom, Geraldo, obrigado pela pergunta. Respondendo o seu questionamento, o passo, até então conhecido, ele vai gerar em torno desse valor aí de 254 até uns 160 milímetros. Esse é o valor mais conhecido atualmente, tá? Então, em todos esses casos, abaixo de 254, valores até esse momento conhecido, o mini trilho TZ vai atuar perfeitamente. A espessura da telha? Tá, perdão. Referente agora à espessura da telha, o padrão de telha trapezoidal, tá? O padrão da telha trapezoidal é 0,43, 0,50, 0,65 e 0,80. O que mais vai ser, o que mais você vai se deparar no dia a dia, perdão, é 0,43 e 0,50, tá? Esses são as menores espessuras até hoje se conhecida da telha trapezoidal e o suporte vai atuar tranquilamente. Inclusive, todos os testes foram realizados exatamente
na menor espessura de 0,43. Legal. Uma outra dúvida aqui daí do Gilberto, novamente, agora é do Gilberto, antes era do Geraldo. O alinhamento dos trilhos deverão estar alinhados à viga ou terça de sustentação abaixo da telha ou não necessariamente? Um alinhamento dos trilhos. Eu não sei se tu conseguiu entender a pergunta, já. Entendi. Bom, Gilberto, obrigado pela pergunta. Vamos lá, resposta ao seu questionamento, tá? Não necessariamente. O que você vai ter que garantir, tá? Tanto agora se estende também essa questão até mesmo ao Hulk S7, que é fixo diretamente à telha, tá? Porém, na face lateral do trapézio ali com 4 parafusos brocantes, uma vez que você não está atuando diretamente na área de atuação da carga constante ali, tá? E da carga de esforço. Nesse caso, não necessita estar na área ali estrutural. Por quê? Qual que é o conceito que você tem que ter ali? Você vai ter um valor de carga constante, estrutura módulo, que nós fornecemos de 14,2, tá? kgf por metro quadrado, ou seja, quilograma-força por metro quadrado. Esse é o valor da carga estrutura mais módulos, tá? Telhado PHB. Ou seja, nesses pontos em que a telha vai estar sem esse apoio que você o colocou, você tem que se assegurar que essa telha vai propagar suportação a essa carga de 14,2 aqui, constante de carga constante, mais a carga acidental, a isopleta ali do local de instalação. Mas não necessariamente precisa estar exatamente centralizado a viga que seja ali. Show de bola. Estou vendo várias perguntas aqui em relação ao maior aquecimento, ao possível maior aquecimento do módulo por o módulo estar instalado mais próximo ao telhado. Vamos lá, acho que essa aí eu posso responder, depois vocês podem me complementar, pessoal. Então, naturalmente, os módulos eles vão estar mais próximos ao telhado quando instalados com um mini trilho versus o Hulk S7. Tá? No Hulk S7 a gente tem um distanciamento aí acima de 100 milímetros, né? Então ele vai ter um espaçamento entre o telhado trapezoidal e o módulo, que possibilita uma maior ventilação, né, abaixo do módulo, retirando aí o calor. No mini trilho isso não acontece, tá? Existe ainda um espaçamento, claro, mas ele é menor, então a ventilação é menor. Então, claro, neste caso da instalação com o mini trilho, o módulo ele aquece um pouco mais, sim. Visando isso, para tirar qualquer dúvida, nós entramos em contato aqui com os fabricantes que fornecem módulos para nós, questionando duas coisas principais. A primeira é, a garantia de eficiência do módulo ao fim da vida útil dele, 25 ou 30 anos, ela é mantida nessas condições? Ou ela é mantida só com um distanciamento mínimo proposto aí pelos fabricantes? Então, o que a gente teve de resposta é que a garantia é mantida, tá? Por mais que o espaçamento aí seja menor, neste caso, porque os módulos eles são testados dentro de normativas internacionais que consideram o pior caso, tá? A pior temperatura de operação do módulo no decorrer dos 25 ou 30 anos de vida útil dele. Então, quanto à garantia de eficiência lá ao final da vida, não vai ter o problema, tá? Claro que o módulo operando com o Hulk S7, por operar um pouco mais fio durante a vida útil dele, ele pode chegar com um pouco mais de eficiência no final da vida útil, tá? Não tem como cravar o número, porque o silício é um semicondutor, né? Ele vai variar muito do método de instalação, do local que ele está instalado, da temperatura que ele está sujeito, né, durante a vida útil dele, mas o que é importante é que é garantido sim a eficiência no final da vida útil do módulo, tá? Com o mini trilho. Segundo ponto, que aí é mais imediata, tá? É que sim, o módulo instalado com o mini trilho ele tem uma geração um pouco menor de energia do que o módulo instalado no Hulk S7. Por quê? Porque ele vai aquecer um pouco mais, consequentemente, o coeficiente de temperatura vai atuar mais nele. Aquele coeficiente que diz quanto por cento de potência diminui a cada grau Celsius que aumenta durante a operação do módulo, tá?
Como o mesmo módulo instalado no mini trilho, ele aquece um pouco mais do que o módulo instalado no Hook, ele vai ter um coeficiente de temperatura que vai atuar mais nele, então ele vai perder mais potência. Consequentemente, ele gera, sim, um pouco menos de energia do que o módulo instalado no Hook S7. Por conta disso, a gente vai manter os dois perfis sendo vendidos na nossa plataforma, nós não vamos tirar o Hook S7. Então a gente vai, o que a gente passa para vocês é vantagens e desvantagens de cada suporte, tá? Então o mini trilho nós temos uma facilidade, uma rapidez de transporte e de instalação maior aí do que no Hook S7, tá? E um custo menor. Então a gente tem essas duas vantagens, um capex inicial menor, tá? Porém, a desvantagem é que ele vai ter uma geração de energia um pouco inferior do que a instalação, do que o mesmo sistema instalado com o Hook S7. Tem como cravar essa diferença? Não, porque vai depender muito da temperatura do local da instalação, da quantia de vento, né, no local. Então não tem como cravar, o que a gente sabe é que tem uma geração um pouco menor, porém tu tem um capex inicial menor. Então vai aí do integrador decidir qual que é a melhor opção para ele. O Hook S7, por outro lado, ele tem a vantagem justamente de ter uma altura superior ao telhado, então ele resfria mais o módulo, ele vai ter uma geração energética um pouco maior, tá? Segundo ponto, o módulo ele vai ficar apoiado sobre um perfil, não diretamente sobre os mini trilhos no telhado. Então, isso aí ajuda a corrigir alguns defeitos que os telhados normalmente têm, que o telhado nunca ele é exatamente plano, tá? Ele vai ter algumas ondulações no decorrer do telhado, né? Então, o Hook S7 com o perfil ele vai corrigir, de certa maneira, essas ondulações do telhado. Então, tu vai ter um sistema mais liso, vamos dizer assim, tá? Por outro lado, ele é um pouco mais caro, tá? Então, essa é a desvantagem dele. Aí, claro, vai ficar a cargo de vocês, integradores, definir qual que é o melhor perfil para cada instalação. Então, vocês vão ter que fazer uma análise aí de engenharia em cada telhado, tá? Para definir qual que é a melhor opção de instalação para o seu telhado, tá? Então, é isso que a gente tem para deixar claro para vocês. Então, ambos têm as vantagens e desvantagens, né? Cada caso vai ser um caso, cada caso tem que ser analisado, certo? Então, vamos seguir aqui para mais algumas perguntas. Então, aqui o Bruno perguntou se vai acabar com as vendas do Hook R7, né? Não, vai continuar na plataforma normalmente. Vocês podem definir quais que vocês vão comprar. Deixa eu ver mais alguma aqui. Só para fazer Bastante pergunta. Claro, vai lá, Isal. um complemento, Fernando, que falando nessas vantagens e desvantagens, né, do mini trilho, o mini trilho não vai poder ser instalado na mesma queda do telhado, né? Então a gente vai ter que estar optando lá para o Hook S7 quando for fazer essa instalação. Então instalações em paisagens, né, que vai ser o instalado perfil na mesma queda do telhado, o mini trilho não vai poder ser feito essa instalação, né? Só para enfatizar, né, nessa parte. Isso é bem importante, Isal. Até era uma pergunta aqui que o Leonardo havia feito, se poderia ser instalado na direção da queda da água, né? Então não, ele só pode ser instalado perpendicular, né, no modo retrato, vamos dizer assim. Mais uma pergunta aqui do Wilton. Como faz a equipotencialização das estruturas? Tem malha de terra? Então acho que foi um pouco apresentado isso aí durante o webinar, né? Dá para só dar mais uma complementada aí, se possível, pessoal? Bom, Hilton, obrigado pela pergunta. Vamos lá, a resposta ao seu questionamento. Como vai ser feito a malha ali de aterramento, né? Vai ser feito através dos clipes de aterramento, como já foi apresentado, tá? E através do grampo de aterramento paralelando o cabo verde e amarelo, tá? No caso das composições do TZ 1250 e do 2400. No caso do mini trilho, como eu consigo compartilhar ali mini trilho entre módulos, eu realizo essa equipotencialização através dos clipes de aterramento e somente no final da minha fileira, em um dos extremos,
eu vou fazer a instalação dos 2 grampos ali de aterramento e vou descer com o cabo verde e amarelo ali para o meu ponto de aterramento geral ali. Legal. Pessoal, só mais uma questão que eu gostaria de enfatizar, não foi questionado aqui, mas acho que é um ponto legal de passar para vocês. É necessário um cuidado extra, tá, no dimensionamento da quantia de módulos que vai caber no telhado quando se utilizar os trilhos TZ 1250 e 2400. Pois conforme aí foi comentado, eles não podem ser compartilhados, tá, entre mais de um ou dois modos, no caso do 1250 ou do 2400 dois modos, tá. Então a cada dois modos, por exemplo, no TZ 2400 vai haver um espaço, tá, de um vão pelo menos, e vai ter outro TZ 2400. Então, vocês vão ter dois módulos, um pequeno espaço, dois módulos, um pequeno espaço. Isso aí aumenta um pouquinho a área utilizada, tá, no telhado. Então, vocês precisam considerar isso na hora de calcular quantos módulos vão caber nesse telhado. No caso do mini trilho TZ550, isso não é um grande problema, pois não vai haver esse espaçamento entre módulos, tá? Vai apenas haver o espaçamento do mid-clamp, né? Do fixador intermediário, e vai ter outro módulo na sequência, assim por diante, tá? Então, só um adendo aí que eu gostaria de colocar para vocês para ter esse cuidado no dimensionamento do número de módulos em cada telhado, certo? Pessoal, creio que algumas dúvidas aqui ainda permaneceram. Eu vou pedir para vocês estarem enviando aí para nós ao nosso e-mail, tá? Então, se o Jânio puder colocar aí na última página, vai ter os nossos e-mails. Então, a gente fica aberto aí para responder essas questões que não foram respondidas aqui. Vocês podem estar encaminhando para nós nestes e-mails aí, tá? Este vídeo aqui vai estar disponível também no YouTube da PHB Solar. Digita lá no YouTube PHB Solar, vocês vão encontrar nosso canal. Então, na semana que vem já vai estar disponível esse vídeo. Vocês podem fazer outros questionamentos ou alguns questionamentos, caso não tenham sido respondidos aqui lá no próprio vídeo, tá? A gente vai estar respondendo aí o mais breve possível, tá certo? Então, agradeço muito aí ao Jânio e ao Isal pela participação. Acho que foi uma apresentação muito clara, deu para tirar bastante dúvida. Agradeço muito a presença de todos vocês. Então, a partir de segunda-feira, vocês já vão estar podendo orçar esta estrutura na plataforma da PHB Solar, tá? E ficamos à disposição aí para qualquer outros questionamentos, tá? Muito obrigado, pessoal. Um bom resto de tarde para todos e nos vemos na próxima.